falar conosco em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero realmente compartilhar uma palavra com você e eu espero que o Espírito Santo possa se manifestar aqui nessa noite como foi pela manhã. O tema que nós vamos estar conversando um pouco é este que está sendo projetado: ainda há esperança. Nós sabemos que os dias são difíceis, mas ainda há esperança. Amém? Eu quero orar. Se você puder, por mais um minuto, fechar os teus olhos, vamos falar com o Pai. Espírito Santo, mais uma vez eu quero manifestar ao Senhor o privilégio que eu sinto e que nós sentimos em poder estar aqui neste culto presencial. E também te louvo pelas vidas que estão nos acompanhando no culto online. E agora, meu Pai, que já adoramos, já te louvamos, já nos alegramos em Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. E eu já quero mais uma vez me apresentar como Teu porta-voz, como Teu ministro, como Teu instrumento, mesmo reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez. Usa os meus lábios com palavra de vida nesta noite. E quanto aos Teus filhos que estão aqui, que estão em suas casas acompanhando, Pai, meu Pai, leve o coração e a mente de cada um dos Teus filhos cativo à Tua presença. Nós repreendemos todo espírito contrário, que vem para distorcer a Tua palavra, que vem para trazer a dispersão, que vem muitas vezes, meu Pai, para fechar o coração da pessoa. Nós quebramos com toda a força opressora, e nós declaramos os nossos corações abertos e cativos, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser acompanhar o texto que nós vamos ler como base, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Você pode acompanhar no telão, você pode acompanhar na tua Bíblia impressa. Se você está com o teu celular e quiser acompanhar a leitura, não tem problema. Eu sempre oriento você ter a tua Bíblia impressa para que você possa fazer anotações. Isso é muito importante, né? Aleluia. Amém? Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 16 e você então acompanhe, por gentileza. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto, ele se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. E eu quero profetizar nessa noite: Deus vai te visitar. Deus vai te tocar. O Espírito Santo colocou esse recado no meu coração sexta-feira, quando estávamos aqui no Amanhecer com Deus, na manhã de oração. Logo que eu falei com o pastor Rafael, falei: pastor, que Deus me dê graça para que eu possa passar o recado que Deus colocou fresquinho aqui no meu coração para a igreja. Também falei para minha esposa o mesmo, e na manhã ele me deu graça e eu sei que não vai ser diferente. Prepara o teu coração, que eu creio que Deus vai falar com você. Muito bem, ainda há esperança. Quantos ainda estão com esperança mesmo diante de tudo que está acontecendo? Quantos estão aqui com esperança ainda no coração de que as coisas vão melhorar? Muito bem. Irmãos, neste exato momento que nós estamos aqui, terminando mais um domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, existe uma grande multidão que está celebrando conquistas, celebrando a alegria, celebrando a paz, porque mesmo diante da pandemia, estão vivendo um bom tempo.
alguns irmãos têm me procurado e dito: pastor, crise, pandemia, não tem passado nem perto de mim, nem da minha família, e nem vai passar em nome de Jesus. Pessoas dizendo: olha, eu estou prosperando mais agora na pandemia do que antes, pastor. Deus tem me abençoado. Então, de fato, há uma grande multidão que mesmo diante dos fatos ruins, negativos, estão prosperando, estão vivendo em paz, estão vivendo realmente em descanso. Mas também neste domingo, neste momento, nesta mesma hora, existe uma grande multidão que chora. E muitos que choram pela perda de um ente querido. Imagina quantas pessoas nesse dia receberam uma notícia de um ente querido que partiu, talvez até por conta do Covid-19. Existe uma multidão que chora porque talvez recebeu a notícia de um diagnóstico médico em relação à saúde de um filho, de um ente querido, ou até mesmo da própria pessoa. E essa pessoa, ela está chorando porque o médico falou: olha, o problema é complicado, a situação não é fácil. Pessoas que choram neste momento porque não conseguem se livrar de uma depressão, de um estado de insônia, do síndrome do pânico. A pessoa não consegue ter as suas emoções curadas. E há pessoas que também nesse momento estão chorando porque não tem mais esperança, não tem mais fé de que Deus possa mudar a sua história, a sua família, o seu casamento. E daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso, esse choque de ambas as multidões. Uma multidão que vive alegre, festiva, em conquista, e outra multidão que vive triste, oprimida. Agora, quando a gente volta aqui para o texto que nós lemos como base, o texto lido fala de um fato literal que aconteceu numa cidade chamada Naim. E é interessante, irmãos, que só Lucas registra este milagre. Alguns milagres, muitos milagres, na verdade, são registrados pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas este, só Lucas registrou. E o texto, ele fala de uma mulher. Na verdade, essa mulher era uma viúva que já havia perdido o seu esposo. A Bíblia não fala quanto tempo fazia que ela havia perdido, mas ela é uma viúva. Ela já havia perdido o seu esposo e agora, simplesmente, ela estava indo sepultar o seu único filho. E a Bíblia faz questão de dizer: era o único filho. Talvez por pior que seja a tua situação nesta noite, irmão ou irmã, não se compara dessa mulher, a dessa viúva. E eu quero novamente reler esse texto com você, meditando, e nós vamos fazer uma abordagem expositiva, para que a gente possa aplicar algumas coisas, algumas lições em nossas vidas, nesta noite, em relação a esse texto. O versículo 11 e o versículo 12 diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Esse logo depois, se você for acompanhar na tua Bíblia, ele estava em Cafarnaum, um local aproximadamente 50 quilômetros de onde estava. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Aqui, como ponto de partida, conforme eu já introduzi a mensagem, nós temos o choque de duas multidões. Uma multidão, a Bíblia fala, era de pessoas que estavam seguindo a Jesus. E você sabe que onde Jesus passava havia cura, havia milagres, havia restauração, havia poder, havia alegria. E eu acredito que Jesus está aqui, por isso que Ele vai fazer isso na sua vida também. Então nós temos uma multidão muito alegre, celebrando a vida. E diz a Bíblia que essa multidão se aproxima de uma cidade, possivelmente murada, porque a Bíblia fala da porta da cidade. Naquele tempo havia algumas cidades ainda que eram muradas. E quando Jesus está chegando, está saindo outra multidão. E essa multidão não era uma multidão de pessoas felizes, celebrando vida. Era uma multidão de pessoas que estavam celebrando a morte. Ou melhor dizendo, celebrando a morte não, porque não tem como a gente celebrar a morte. Elas estavam tristes
porque elas estavam fazendo parte de um cortejo fúnebre para enterrar um filho único de uma viúva. E ali, claro, havia choro, havia tristeza, havia pranto. Agora, irmãos, quando a gente aplica essa cena nos nossos dias, inevitavelmente, sempre estaremos fazendo parte de um desses dois grupos. Ou nós estamos caminhando junto de Jesus, aonde há vida, aonde há alegria, aonde há cura, aonde há restauração, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos, mas sempre há superação e sempre há paz e descanso. Ou nós estamos caminhando como esse outro grupo de pessoas que estão sempre chorando, pranteando, vendo as coisas acontecendo de uma maneira negativa, contrária. E eu espero que todos estejam aqui nessa noite, você acompanhando na sua casa, fazendo parte desse primeiro grupo que está com Jesus, celebrando vida, celebrando conquistas. Mas ainda que você não esteja, eu quero profetizar, você vai sair daqui fazendo parte desse primeiro grupo que caminha com Jesus, que caminha com a vida. E o texto continua no versículo 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Irmãos, é interessante, porque Jesus estava chegando nesse lugar, ou quem sabe passando ali, a Bíblia não registra mais nada que Jesus tenha feito ali em Naim, não, pelo menos que esteja registrado nos evangelhos. Pode ser que ele tenha feito outra coisa e não foi registrado, mas a Bíblia registra que Jesus, quando chega a Naim, ele tão somente ressuscita a filha desta mulher. Agora presta atenção, irmãos, é importante termos o entendimento de que Jesus, embora sendo Deus, quando ele estava aqui nessa terra como homem, ele se despiu da sua glória. Os atributos que é inerente apenas de Deus, onipresença, onipotência, onisciência, Jesus não estava operando aqui na terra com esses atributos. Você sabia disso? Por quê, pastor? Jesus deixou de ser Deus em hipótese alguma. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, a Bíblia fala que ele se despiu da sua glória. E aí você pergunta, pastor, então por que a Bíblia fala lá em João que Jesus falou para Natanael que viu ele orando lá debaixo da figueira? É porque Jesus fazia tudo, simplesmente ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha o Espírito de Deus totalmente tomando a sua vida. Então tudo que Jesus fazia não era por sua própria onipotência, onisciência ou onipresença. Por exemplo, Jesus não poderia estar em vários lugares quando homem, porque ele estava limitado no corpo, mas ele era totalmente movido pelo Espírito. Tanto é que em João 5, ele disse, o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então certamente que quando Jesus olha para essa mulher, o Espírito Santo deve ter dito para ele, Jesus, vai para Naim, porque tem uma viúva que está enterrando o seu único filho. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chegou, olha só, quando o Senhor a viu, ele sentiu profunda compaixão. Ele sabia que essa mulher era viúva, que essa mulher já estava sofrendo, porque já havia enterrado o teu esposo, e agora estava enterrando o seu único filho. E aí Jesus, ele vai operar um milagre. Agora olha para mim que é importante você entender isso. Irmãos, Jesus, ele operou milagres, pelo menos estão registrados na Bíblia. Jesus operava milagres pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo que Jesus operou milagres, Jesus operava milagres pela fé das pessoas. Por exemplo, muitos textos nos revelam isto. Foi assim como a mulher que sofria do fluxo de sangue, da hemorragia, que está registrado lá em Marcos 9. Diz a Bíblia no versículo 22 que Jesus olhou para a mulher e falou, olha, mulher, a sua fé te curou, te salvou. Nesse mesmo capítulo, no versículo 29, fala de Jesus curando também 2 cegos. E Jesus fala para esse cego também, olha, a sua fé te curou. E temos várias outras passagens, por exemplo, como Mateus 15, onde trata da libertação da filha daquela mulher de origem cirofenícia, né? Aquela mulher chegou para Jesus e falou, minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu não vou contar a história aqui, porque o tempo não nos permite, também não é, faz parte da mensagem. Mas no versículo 22
desse capítulo, Jesus fala, no versículo 28 do capítulo 15 de Mateus, Jesus fala para aquela mulher que não era nenhuma judia, era uma mulher gentílica, né? E Jesus disse: olha, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a sua fé. E ela foi curada. Então Jesus, ele curava pela fé das pessoas. Mas, irmão, Jesus também curava para simplesmente manifestar a glória de Deus. Alguns milagres que foram registrados na Bíblia, possivelmente muitos outros, Jesus operou, não é nem porque a pessoa tinha fé, era para que o poder de Deus, a obra de Deus se manifestasse. Por exemplo, em João, no capítulo de número 9, nós temos ali a cura de um cego de nascença, aonde os discípulos olham para aquele cego e dizem: Jesus, quem pecou, ele ou o pai, para que nascesse assim? Jesus falou: olha, nem ele nem o pai dele pecou. Isto aconteceu foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Também nós temos outro caso na Bíblia de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, a Bíblia narra um episódio onde João Batista envia 2 dos seus discípulos a Jesus, dizendo: pergunte para Jesus se ele é a quem realmente nós estamos esperando, ou se temos que esperar outro. E quando os discípulos de João Batista perguntam isso para Jesus, a Bíblia fala que cura alguns cegos, ele cura paralíticos, ele liberta as pessoas que estavam endemoniadas, e ele manda uma mensagem para João dizendo: volte para João Batista e diga: os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os endemoniados estão sendo libertos, aos pobres estão sendo pregado o Evangelho. Tudo isso Jesus fez para que a glória de Deus se manifestasse e que João Batista realmente pudesse ter a certeza de que Jesus era o Messias. Agora, irmãos, há um terceiro motivo pelo qual Jesus, ele curava na Bíblia. E esse motivo era por compaixão, por íntima compaixão. Por exemplo, em Mateus 14, no versículo 14, diz que Jesus, ele viu uma grande multidão, e ele teve compaixão daquela multidão, e curou os seus enfermos, e curou aquelas pessoas que precisavam de também libertação. No capítulo 15 de Mateus, está registrada a multiplicação de pães e peixes, e está escrito ali que Jesus, ele multiplicou, porque ele teve compaixão daquela multidão. Ele fez um milagre, ele operou um milagre, movido por compaixão. E aqui nós estamos diante de um texto, onde essa viúva, pelo menos o que acompanhamos na Bíblia, irmãos, ela não chega para Jesus e fala: Jesus, ressuscita o meu filho. Talvez essa viúva nunca tivesse conversado com Jesus antes, ou talvez ela nem acreditava em Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ela viu essa mulher, e ela sentiu compaixão dessa mulher, e ela curou, ou ela restaurou a vida, ela ressuscitou o seu filho, por compaixão. E eu quero dar um recado para alguns aqui, eu não sei se são para todos, mas pelo menos para alguns eu sei que este recado vai valer, ou para você que talvez me acompanha na sua casa. Talvez você diga: pastor, eu não sei mais o que fazer para que eu possa receber vida nessa área de minha vida. Eu não sei o que fazer para me receber o meu milagre. Pastor, eu já não tenho mais nem fé. Eu quero profetizar que nesta noite, Jesus, ele vai te tocar pela compaixão que ele tem por você, pelo amor que ele tem por você. Ele vai se manifestar e ele vai te dar vida nesta noite. E foi isso que Jesus fez. Ele viu essa mulher, ela sentiu compaixão. E olha no versículo 13. Versículo 13. A parte B diz: Jesus falou para essa mulher: não chore, disse ele, não chore. Mas, irmãos, como não chorar quando se enterra um filho, e um filho único? Como não chorar? Como não chorar quando o esposo abandona a esposa e a deixa só?
ou quando a esposa abandona o esposo. Como não chorar quando um pai de família abandona a sua família. Como não chorar quando a gente está diante de um filho doente e que está indo de mal a pior. Como não chorar quando nós não conseguimos sair de uma depressão e por mais que oramos e por mais que aplicamos fé, parece que cada dia piora. Como não chorar quando se vê uma família sendo destruída, desintegrada? Como não chorar? E Jesus disse: não chores. E talvez você tenha todos os motivos para estar chorando nessa noite, mas Jesus, Ele te trouxe aqui para dizer para você: não chores, porque o teu Salvador está chegando. Não chores, porque o seu milagre está chegando. Não chores, porque eu estou aqui para te restituir vida sobre o casamento, sobre as tuas emoções, sobre a sua saúde. Não chore, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está dizendo: não chores, eu estou aqui para restaurar a sua esperança, para estar fortalecendo a tua fé. Não chores. Para pessoas que perderam entes queridos, Jesus está dizendo: não chores, porque eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te confortar. Para alguns que estão com medo de tudo que está acontecendo, Jesus está dizendo aqui: não chores, não temas, eu estou aqui para te proteger. E o texto continua no versículo 14: então foi até o caixão e tocou nele. Irmãos, aqui nós temos algo interessante, porque a Bíblia fala que Jesus olha, tem misericórdia daquela mulher. Jesus não olhou o caixão, a Bíblia fala que Jesus olhou para a mulher e teve compaixão dela. Mas em seguida, Jesus não toca a mulher, ela não chega no ombro da mulher e fala. A Bíblia fala que Jesus, Ele foi até o caixão e tocou nele. E há algo interessante, pelo menos quando eu enxergo o texto, na minha perspectiva de enxergar o acontecimento, é porque essa mulher, ela estava diante de uma decisão de confiar ou não em Jesus. Ela poderia olhar para Jesus e dizer: por favor, não agrave mais o meu sofrimento, deixe por gentileza eu sepultar o meu filho em paz. Ela poderia dizer isso: por favor, não te conheço, pega a sua multidão, vai para o outro lado, vocês estão felizes, vocês estão contentes, mas pelo menos olha para o meu estado. Mas a Bíblia diz que sabiamente essa mulher, ela deixou que Jesus tocasse no caixão dela. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Talvez hoje você também vai ter que decidir confiar em Jesus e deixar Ele tocar o caixão da sua vida. Que caixão é esse, pastor? Talvez você vai ter que deixar Jesus tocar o caixão desse sonho que você sepultou, porque você não acredita mais. E você não gosta nem que se fala mais sobre isso. Você é um homem, uma mulher que sonhou com tantas coisas maravilhosas, mas as coisas não foram acontecendo e você foi sepultando, enterrando sonho por sonho. E Jesus está aqui nessa noite dizendo: por favor, deixa eu tocar o teu caixão, deixa eu tocar o teu sonho. Talvez você vai ter que deixar Jesus tocar o teu casamento, confiar que Ele pode ressuscitar o teu casamento. Porque de repente você está aqui casado no papel, vocês estão juntos, mas você, esposa, se sente viúva de um esposo que está dentro do teu lar, ou o esposo se sente viúvo de uma esposa que está dentro do lar, porque já não há relacionamento entre vocês. O casamento, ele foi sepultado, está dentro de um caixão já, ou está indo ser sepultado. E Jesus está dizendo: deixa eu tocar o teu casamento,
Talvez é o caixão da família, que a tua família está toda desintegrada e você até se acostumou, se entregou e falou: fazer o quê? A minha não é a única. Mas Jesus está dizendo para você: eu quero tocar o caixão da sua família. Ou talvez você está aqui e você, quando criança, foi aberta alguma ferida interior no seu coração, e essa ferida até hoje, ela não cicatrizou, ela não fechou, mas você fez dessa ferida, talvez um abuso que você recebeu quando criança, uma rejeição, uma decepção que você passou, você pegou, colocou dentro de um caixão e está guardado dentro de você, você convive com isso todos os dias, e Jesus está aqui pedindo licença para você: deixa eu tocar esse caixão, deixa eu tirar essa tristeza interior, deixa eu tirar essa frustração. Talvez pessoas que estão aqui frustrados por conta de ministério, por conta de liderança espiritual, você já não acredita em nada: pastor, eu nem sei o porquê eu estou aqui. Porque Jesus quer restaurar o seu ministério, Jesus quer restaurar a sua esperança. Talvez é uma mágoa, alguém te fez algo muito ruim e você fechou o coração. Jesus quer tocar, mas você precisa confiar nele e deixar ele tocar o caixão. E o texto continua no versículo 14, na parte B. E os carregadores pararam. Isso é interessante, irmãos. E os carregadores pararam. Talvez você não enxergue nada aqui, mas é interessante quando você olha um cortejo. Você nunca viu um defunto ir sozinho para o cemitério, um morto ir sozinho para o cemitério. Alguém tem que levar ele até lá. É um trajeto difícil, doloroso, mas alguém tem que levar. E aqui, carregadores estavam levando esse menino. E você sabe que quando morre algo em nossas vidas, irmãos, alguém está sendo usado pelo diabo para nos levar à sepultura. Pessoas. E eu não quero que você distorça a minha fala. As pessoas foram feitas para amar, para ser compreendidas, porque todos têm defeito como nós temos defeito. Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Mas o diabo usa pessoas para dizer assim: o teu casamento já era, separe. Olha, esse sonho que você tinha, sepulta ele, não vai acontecer. Esse ministério que você tanto desejou, esqueça, não vai dar certo. E aí as pessoas ajudam a carregar o teu sonho, o teu projeto, a tua família para o cemitério, para serem sepultados. E é o que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus toca esse caixão, ele diz: por gentileza, vamos parar esse cortejo fúnebre, porque a vida está chegando. Pastor, o que Jesus está querendo dizer para mim nessa noite? Jesus está dizendo para você nessa noite: você não vai enterrar os teus sonhos, você não vai sepultar a sua família, você não vai sepultar o teu casamento, você não vai sepultar os teus filhos, você não vai sepultar o seu ministério, porque Jesus está dizendo para você: eu estou chegando para tocar esse caixão. Jesus está dizendo para você: a caneta que escreve a sua história está em minhas mãos. Eu tenho um recomeço, eu tenho vida, eu tenho ressurreição para você. E Ele está bradando isso no teu coração. Pastor, eu cheguei aqui pensando em parar, em desistir, não tenho paz. Todo mundo olha a minha família lá de fora e fala: que família linda, bela, mas não é assim. O que acontece, pastor? As pessoas olham para mim e falam: olha, ele deve ser muito bem, porque ele tem uma boa função, uma boa profissão, um bom comércio, tem dinheiro, tem uma vida estabilizada, mas só Deus sabe por dentro como eu estou. Mas Jesus está dizendo para você: eu estou chegando na sua vida nessa noite. E o texto continua dizendo, a parte C. Parte C, pastor, é isso? Isto. Do versículo 14 ao versículo 15. Olha o que Jesus fala: jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15.
o jovem que estava morto, ele se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Aleluia. Irmãos, ainda hoje continua acontecendo o mesmo, porque Jesus é a própria vida, e onde Jesus chega, a vida, a esperança, a cura, a restauração, a milagre, aonde Jesus chega, a vida, porque Ele mesmo em João 11:25 se posicionou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, se o casamento estiver morto, se a família estiver morto, se tudo estiver morto, vai reviver. A palavra é simples, tudo o que nós precisamos é deixar Jesus tocar. Deixa Ele tocar a tua família. Você que entrou aqui pensando em se separar, deixa Ele tocar o teu casamento. Você que entrou aqui pensando em desistir do ministério, deixa Jesus tocar no seu ministério. Você que entrou aqui meio esgotado espiritualmente, deixa Deus tocar a sua vida. E é interessante que o texto fala assim: Jesus devolveu a sua mãe. Jesus toca aquele caixão, Jesus dá um comando para aquele menino, Jesus ressuscita aquele menino, e Jesus devolve a sua mãe. Nessa noite, Jesus quer devolver os teus sonhos que você já havia sepultado. Jesus quer devolver a família que você já havia desistido. Jesus quer devolver o ministério que você já havia desistido. E eu quero concluir essa palavra com uma historinha que o Espírito Santo me fez lembrar, irmãos. O Espírito Santo é muito lindo. Na sexta-feira, quando nós estávamos aqui orando, e essa palavra foi fluindo no meu coração, eu falei: meu Deus, como a gente precisa dessa palavra, principalmente nesse tempo, Senhor. Deus me fez lembrar de uma historinha que eu ouvi no começo da minha conversão, isso mais ou menos 20 anos atrás. A história é mais ou menos assim: conta-se que um certo menino, vamos chamar ele de Joãozinho. Então o Joãozinho, ele deveria ser uma criança como todas as demais, mas Joãozinho era uma criança triste, uma criança muito quieta, e que quando chegava na escola, na sala de aula, ele sentava e ele ficava muito quieto. Isso chamava a atenção da professora, dos demais alunos, mas era o jeitinho dele, dia após dia. E em certo dia, numa aula de educação religiosa, a professora, ela faz uma pergunta. E ela pergunta: olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Eu quero que alguém me responda aonde fica o inferno. E prontamente o Joãozinho levantou as mãos, e a professora ficou meio sem saber o que falar, porque ele não participava de nada. As crianças também ficaram meio surpresos. E a professora falou: me responda, Joãozinho, aonde fica o inferno? E Joãozinho, ele olha para a professora e fala: o inferno fica na minha casa. E a professora, novamente sem palavras, ela gagueja um pouco e fala: mas como assim, Joãozinho? Como, filho? O inferno na sua casa? Professora, o inferno é na minha casa. Mas por que, filho, você está falando isso? Porque na minha casa, professora, todos os dias é só briga que acontece. Todos os dias é agressão, é papai batendo na mamãe, é papai judiando de mim. Na minha casa, professora, bebida todo dia. Na minha casa, quem entra sente um forte cheiro de cigarro. Na minha casa é só palavrão. As músicas que ouve, pastora, só tem palavrão. E a professora fica sem saber o que falar para Joãozinho. Classe toda fica muda, porque a proposta, eles entenderam por que Joãozinho era daquele jeito. E tudo bem. E continuou a aula, continuou os dias se passando, mas tanto a professora como os alunos, eles estavam percebendo que Joãozinho, a cada dia que passava, estava mais alegre, conversando, sorrindo. Mas também ninguém perguntou nada. Passado talvez 3, 4 meses, mais uma aula de educação religiosa, e agora a pergunta é:
eu quero que alguém me responda: aonde fica o céu? E novamente Joãozinho prontamente levanta a mão e fala: professora, eu vou responder aonde fica o céu. E a professora fala: onde fica o céu, Joãozinho? O céu fica na minha casa. A professora olha e fala: mas Joãozinho, alguns meses atrás você disse que a tua casa era um inferno. E ele disse: é verdade, professora, mas naquele dia que eu disse que a minha casa era um inferno, papai e a mamãe de um dos coleguinhas aqui da classe foram visitar meu papai e minha mamãe, e eles falaram de alguém chamado Jesus, e eles apresentaram para o papai e mamãe Jesus, e Jesus entrou na vida do papai e da mamãe, Jesus entrou na minha casa, e a partir do momento que ele entrou, a bebida saiu, professora, os palavrões acabaram, as agressões terminaram. A partir do momento que esse Jesus entrou, a paz começou a entrar junto, a alegria começou a entrar junto. E agora, professora, a minha casa não é mais um inferno, porque Jesus está lá, a minha casa é os céus, e Jesus está aqui dizendo para você: eu quero tornar a tua vida os céus, eu quero tornar a sua família os céus para você. Jesus está aqui dizendo: por favor, deixe eu entrar na sua vida, deixe eu entrar no seu lar. E eu quero convidar os preciosos levitas, ministros de louvor, enquanto a gente lê a conclusão do texto. Lucas 7, versículo 16, olha só: grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, hoje Deus visitou seu povo. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida, você recebe? Hoje Jesus vai visitar você. Hoje Jesus vai visitar a sua família. Hoje Jesus vai visitar o seu filho. Você que me acompanha aí pela tua casa, por essa transmissão, Jesus vai visitar você. Eu gostaria, por gentileza, que a igreja se colocasse em pé. Nessa noite Jesus quer transformar o teu choro, o teu pranto, em alegria, em sorriso. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com louvor conhecidíssimo. Mas assim como eu disse pela manhã, eu gostaria que você louvasse esse louvor com toda a tua alma. Porque talvez você foi tremendamente ministrado, porque o diabo tem usado até pessoas para dizer que você não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que o teu ministério nunca vai dar certo, que você nunca vai prosperar, que essa depressão você nunca vai curar, que você tem que se acostumar com isso. Pessoas que tentam matar os sonhos, preciosas pessoas, mas que são muitas vezes enviadas pelo diabo. E nessa noite Jesus quer restaurar os teus sonhos. Aleluia.